Fala gente, tudo bem? Meu nome é Vitor, o GPS 10 é comigo hoje, com o embalo da pré-temporada da Fórmula 1. Acabou. A gente esteve aqui em Barcelona, ainda estamos aqui em Barcelona no momento da gravação desse vídeo. Para nós, eu, Vitor Faz, Evan Guimarães, nosso repórter Eric Caldu, que também esteve com a gente, foram dias muito produtivos, com muito material. Mas, ao contrário da nossa equipe, que não teve muita produtividade em Barcelona, foi a Williams. Teve 2 semanas que certamente foram das mais difíceis. Todo mundo lembra do que aconteceu na primeira semana, que foi quando a Williams simplesmente não tinha carro pronto aqui em Barcelona, que foi aquela coisa enfadonha de perder 2 dias porque atrasou e ninguém sabe direito o motivo. E aí na segunda semana teve um outro tipo de problema. Claro, vamos falar de coisas boas do carro também, que é o fato de que o carro não quebrou, o carro tem bastante quilometragem, mas tem o problema sério de que o carro não parece estar chegando a lugar nenhum. Por que eu digo isso? Porque tanto o Kubica como o Russell, eles não conseguiram tirar o Williams do fundo da tabela de tempos em momento algum. E por mais que seja verdade que tabela de tempos em pré-temporada não significa muita coisa, se esperava que em algum momento a Williams fosse, sei lá, tentar levar o carro mais pro limite e fosse aparecer mais na parte de cima da tabela, mesmo que não fosse algo muito realista, fosse aparecer na parte de cima da tabela. E isso não aconteceu em momento algum. Tanto o Kubica quanto o Russell, independente de qualquer condição que eles estivessem andando, seja com tanque cheio, com tanque vazio, com pneu mais duro ou mais macio, tudo deixava o Russell e o Kubica bem no fundo da tabela de tempos. E, aparentemente, isso já teve suas consequências, porque o Kubica, na última coletiva de imprensa dessa pré-temporada, ele já deixou bem claro que ele está descontente. Ele deu declarações até fortes pro nível que a gente tem visto da Williams ultimamente. Tanto o Russell, quanto a Claire Williams, quanto o Paddy Lowe, eles têm adotado os discursos de que não é a situação ideal, mas a gente vai se dedicar, a gente tá tentando melhor, existe uma luz no fim do túnel. E o Kubica foi com uma visão muito mais pessimista. Uma visão de que a gente não sabe o que fazer com esse carro, que é realmente isso. Porque ele falou que apesar de a Williams ter dado 90 voltas com o FW42 na sexta-feira, ficou a sensação de que foi um dia perdido, porque a Williams não sabia o que fazer com o carro, não sabia que direção tomar, e no fim das contas, também de acordo com declarações do Kubica, a Williams vai para o GP da Austrália sabendo 20% do que deveria saber a respeito desse carro novo. E é óbvio, uma situação que deixa todo mundo muito preocupado, porque a gente vê as outras equipes, a gente vê não só as de ponta, as equipes intermediárias também, todas elas parecem ter uma ideia de mais ou menos o que fazer essa temporada. A gente vê até mesmo a Racing Point, que é uma das equipes que andou pior na pré-temporada, tanto em termos de quilometragem quanto em termos de tempos de volta, já sabe que vai ter um carro atualizado no GP da Austrália. Já tem isso planejado. A Williams não parece ter planos. Um pouco por causa do fato de o carro ter atrasado, o cronograma todo estar atrasado, mas outro tanto pelo aparente fato de a Williams não saber lidar com esse FW42 ainda. Então, sim, existe o lado positivo de que, ok, esse carro não é tão péssimo porque tá só um pouco mais de 2 segundos atrás do tempo do Hamilton e do Vettel na pré-temporada. Sim, é bom que o carro não esteja quebrando. Sim, é bom que esteja mais ou menos naquele nível que a gente viu ano passado. Mas mesmo assim, a Williams tinha uma grande oportunidade esse ano de dar um salto de performance, aproveitando o novo regulamento, que sempre embaralha um pouco as coisas na Fórmula 1. E a impressão é de que a Williams não tá fazendo uso nenhum disso, porque na verdade está na mesma situação medíocre que a gente viu no ano passado, com a mesma sensação de que vai só correr para fazer número. Correr eventualmente para pontuar uma vez que outra, mas majoritariamente só para fazer número, só para terminar em último no Mundial de Construtores de qualquer jeito. Para o Kubica isso é muito ruim, porque ao contrário do Russell, que é um piloto vinculado à Mercedes, que provavelmente vai ter outras oportunidades na carreira, o Kubica é um piloto que já voltou para a Fórmula 1 contra todas as possibilidades, contra tudo que se previa, mas é difícil acreditar que se a Williams não der um carro à altura do que o Kubica precisa, o Kubica simplesmente não vai ter condições de mostrar o talento dele, de mostrar que ele ainda merece ficar na Fórmula 1. Então, desse ponto de vista, a gente entende a frustração do Kubica, que, poxa, ficou fora da Fórmula 1 desde 2011 por causa daquele acidente terrível de rally, e agora, quando ele finalmente ganhou uma oportunidade, ele se vê numa equipe completamente bagunçada e com um carro que ainda é um mistério a ser decifrado. Tá certo, gente? O vídeo de hoje vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau!